tema da live de hoje, a nossa live a gente vai falar um pouquinho a partir do livro do Anderson Paak, No Olho do Furacão, falar um pouquinho sobre a favela como lugar de fala, olhando para os baile funks. A gente, eu e o Anderson, a gente estava conversando e um dos capítulos do livro dele que fala sobre o baile funk é o capítulo 7 do livro No Olho do Furacão. Leiam, o livro está disponível na internet. Espero que um dia eu possa fazer uma reedição desse livro, que é um livro muito bom, muito bacana. E nesse capítulo, o Anderson fala sobre os bailes de festival, os bailes de favela e principalmente sobre os festivais, né? Desde do embrião ali e como isso foi se transformando, né? E a importância disso como espaço de narrativas, como espaço de expor por meio das letras dessas músicas que competiam nos festivais, né? Uma série de questões e sentimentos muito própria do lugar que vinha cada um, e também tinha todo um clima de competição que no início era saudável, depois os rumos foram mudando. Mas a gente vai conversar sobre tudo isso. Essa é a live da Oriqui Editora. É sempre bom fazer a propaganda dos nossos produtos. A Oriqui Editora é uma editora independente. Estamos aí na luta para publicar. Publicamos autores negros e negras. Também pessoas LGBTs, pessoas que não estão no mercado editorial. Então, a gente está com 2 livros nesse momento. O primeiro deles é O Favela em Mim. Tá aqui. O livro das ilustrações do Carl Luiz, em que esses poetas maravilhosos aqui escreveram a partir das ilustrações. A gente também tem Roleta do Genocídio, do Daniel Brasil, que tem como mote a pesquisa do IPEA, que diz que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil, e a partir disso o Daniel Brasil escreve sobre os que ficam. Eu vou começar, antes de chamar o nosso convidado, eu vou ler um poema dele, que está aqui no Favela em Mim. E aí eu apresento e chamo ele para começar a nossa conversa. O poema é um salve para quem é, Anderson Paak. Salve ela, salve nós, salve a gente. Salvem os crentes, os que adormecem. Salve os de ferro do Nonglé, os ateus, judeus e agnósticos. Salve o samba, salve o funk, salve o forró. Aqui a vida é regrada. Quem vê de fora não enxerga. Quem está dentro abstrai. Não ignora, nem apavora. Sorri, gargalha, batalha e reza. Salve ela, das mazelas, das sequelas, das querelas. Salve nós, salve a gente. Ilumina que nós pira. Não ilude gente pura. Solta o batidão, pancadão. Tira o sangue bom no chão. Mãos pro alto, empina a pipa. Depois de bica. Cruza, estanca, corre, polícia, bala perdida. Salve, salve, firmeza total. Manchete no jornal. A cidade de Deus nem sempre salva, mas salve geral. Esse poema é do Anderson. Foi feito a partir dessa ilustração aqui do Cal, chamada Estado de Direito. O Anderson Paak, que é o nosso convidado de hoje, eu abri lendo um poema dele. É uma alegria imensa ele ter aceitado o nosso convite para conversar. Eu sou suspeita para falar, porque o Anderson se tornou um grande amigo. Conheci o Anderson em ocasião do projeto do Rodadas, da websérie do Rodadas, que ele comandou, dirigiu, e foi incrível, assim, foi uma experiência fora de série. Eu aprendi muito sobre audiovisual durante todo esse processo. O Anderson, para mim, eu chamo ele de mestre, não é à toa, porque para mim ele foi um grande mestre, de uma humildade incrível, que ensinou muito a todos nós, né? O Anderson é multifatorial, né? Ele é ator, ele é poeta, ele é cantor, é o cara que se vira nos 30, que me ensina várias gírias e que tem um coração assim gigantesco. Acho que uma coisa muito importante de falar do Anderson é que o Anderson é um pai incrível,
e que me ensinou muito sobre paternidade preta. E tem muitas histórias. É o tipo de pessoa que a gente senta e fica conversando, enfim. O Anderson é diretor do programa Espelho, do Lázaro. O Anderson já teve o próprio programa, já fez filme, já fez livro. Então é um cara incrível de verdade. Eu quero só agradecer imensamente por ter topado aí nosso convite. Vou chamar ele aqui para participar da nossa conversa. Então hoje a gente vai conversar sobre narrativas de favela a partir do baile funk, a partir dos festivais. O Anderson que viveu isso desde o início, no capítulo do livro dele ele conta muito, então a gente vai hoje trocar um pouquinho sobre essas histórias, sobre os caminhos desses festivais. Eu esqueci de perguntar para ele se ele sabe como é que funciona esse processo de live, mas eu estou só aguardando ele aceitar. Ele já está por aí, já mandei a solicitação. Qualquer coisa, fala com ele. Aqui, já mandei. Fica não, que daqui a pouco ele entra. Eu esqueci de passar as orientações, né, gente? Esse negócio de live, para quem está na primeira vez, é burocrático mesmo. Uma coisa legal quando eu pensei, né, nessa conversa, eu chamei ele e ele super topou. Peraí, que deu ruim aqui. Fala menor. E aí eu fiquei pensando muito. Foi. Agora foi. Eu esqueci de explicar, não sabia se tu já sabia como é que funcionava. Não, sabia não. Depois que eu me toquei, eu falei assim, pô, eu tinha que ter contado pra ele como é que acontecia essa dinâmica, né? Famoso passo a passo. Tutorial de como participar de live. É bom que agora você já tá por dentro. Eu já aprendi. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem também? Maravilhosamente bem. Ah, que bom. Se alguém tiver algum problema aí, sinaliza pra gente, tá? Por favor. Tá Muito obrigada, Anderson, por aceitar nosso convite. Eu tô imensamente honrada de bater esse papo. Muito feliz mesmo. E acho importante que a gente tenha momentos de respiro também, de leveza, e que a gente possa trocar ideia numa boa e relembrar histórias. E a live de hoje é muito nesse sentido também, né? Da gente poder falar sobre aquilo que nos toca, sobre momentos que fazem parte da nossa trajetória, né? Então, eu queria que você se apresentasse, se falasse um pouquinho para a gente começar. A palavra é sua. Caramba! Então, acho que a sua apresentação foi perfeita, me sinto lisonjeado. Pela primeira vez eu ouvi alguém que não fosse eu lendo o meu poema, né? Que você já falou aí da editora, mas enfim, o poema que está aqui, né? Nesse trabalho da editora Oriqui. E adorei, assim, ouvir meu poema na voz de uma outra pessoa, de uma mulher negra que eu admiro, achei super bacana. Mas, enfim, basicamente é isso. Minha primeira experiência aqui de live, né, inaugural aqui com você, acho que também foi um motivo, assim, de topar, né, fazer com alguém que eu tenho também admiração mútua e todo o movimento da editora eu acho que é importante a gente fortalecer. Ai, que bom. Muito obrigada, mestre. Então, vamos começar nosso papo. O tema da live, né, a partir do seu livro, No Olho do Furacão, então pensar a favela como lugar de fala. E aí, quando eu vou pensar, né, nos temas e no que conversar, eu e o Daniel, a gente troca muito, né? Daniel Brasil, meu companheiro, e também um dos editores da Oriqui. E aí a gente ficou conversando sobre essa coisa de favela e periferia, e como favela é uma palavra muito carioca, né? Em algum momento surge a coisa da comunidade e tudo mais. E no capítulo do seu livro você fala um pouquinho sobre esse estigma que a favela passa a ter,
dessa construção do favelado que a mídia faz a partir desse processo, né? E em outros lugares do Brasil a gente vê muito esse termo periferia, que no Rio fica um pouco complexo porque as favelas estão por dentro de vários bairros, né? Não tem necessariamente essa distância geográfica tão grande. E aí eu queria que você te perguntar o que você acha que conecta, né, essa coisa de favela e periferia, falasse um pouquinho sobre essa questão do estigma do favelado, a partir do que você fala no capítulo do seu livro. Massa. Essas perguntas de tese de doutorado para uma pessoa como eu sintetizar é um desafio. Mas eu acho que o que faz esse link, assim, na minha percepção de quem tive, por força do meu ofício, pude conhecer o Brasil, né? Então eu conheço muito de favela, de periferia, de quebrada, de vila, de biqueira, de tipo, todos os lugares que a gente vai no Brasil tem um nome particular e um nome favela que linka, porque foi o primeiro espaço territorial, geográfico, a habitar um mesmo tipo de gente. Eu acho que o que conecta é a pessoa, né? Gente, óbvio que os espaços, como diz o IBGE, aglomerado e subnormal, ele acaba também por fazer essa identificação. Mas muitos associam isso à questão também da droga, né? Porque lá é um lugar de droga, vende droga. E esse é o único ponto que eu acho que não faz o link. Porque já foram traficantes presos na Praça São Salvador, no Rio, né, gente? Eu estou aqui no Rio, e, no entanto, aquele lugar não ficou estigmatizado como sendo favela, né? Já foram traficantes presos em Copacabana, na Barra da Tijuca. Então, eu acho que a última coisa que linka uma favela com a outra é a questão de algumas estarem mais vulneráveis a ponto de venda de droga ou ao uso da força da milícia com a sua atuação. Então, eu acho que isso, para mim, é o que não nos identifica, o que não linka, e eu acho que o que linka é o tipo de gente, né, que habita nesse lugar, com o mesmo senso de coletividade, que é essa coisa que você falou na minha apresentação, dessa minha função pai, né, na vida, e é isso, eu sou um filho que tive muitos pais, sou um filho que tive muitas mães, e os meus pais foram pai e mãe de muitos também. E esse senso, eu acho que faz um link que eu não encontro em condomínios onde eu já morei em outros lugares. Eu acho que é um pouco por aí. Sim, perfeito. Essa ideia... não, mas eu gostei muito do que você falou sobre essa criação coletiva, né? Todo mundo passando o olho nas crianças. Principalmente quando a gente está falando de criança, né? Você sempre... Às vezes a criança acha que está fazendo a besteira e ninguém está vendo... Mas quando a gente está falando de favela, sempre tem alguém tomando conta dos seus e dos outros. E não só tomando conta no sentido ruim, né, de tomar conta da vida, mas no sentido do cuidado mesmo, né, do cuidado com as crianças. Isso eu acho muito bonito, assim, muito bacana. Deixa eu só falar uma coisa antes de você fazer a próxima pergunta. Gente, perdão, boa noite, salve, salve. Firmeza total. Eu não cumprimentei as pessoas que estavam na live. Arifan, que eu brinco sempre que... Eu brinco, mas é uma verdade, assim. Foi o primeiro intelectual que eu conheci na favela. Foi o Arifan, aquele cara que se trancava no apartamento na Cidade de Deus para ficar estudando física. E todo mundo querendo ir jogar bola. E ele em casa estudando física. Coutinho, Dani botou aí que quando volta o Aurê, que espero que logo. Meu compadre Nino, Liz, Mari Sementinha tá aí também, deu um alô. Juliana Gonçalves, beijo, também tá na área também. Um monte de gente bacana aí, Dani, né? Meu editor, pô. Você, minha companheira de rodadas e de vida. Então é isso, gente. Boa noite. Super
agradeço de estar aqui, aproveitando essa oportunidade para falar de um tema de uma forma não sensacionalista, de uma forma com uma identidade, né, de um lugar de fala também. Sim, muito bom. Às vezes a gente esquece mesmo desse processo de se apresentar. Eu acho, por exemplo, super difícil estar falando e estar vendo ali as pessoas e estar cumprimentando todo mundo, né? Mas aproveito também para dar boa noite, agradecer a todo mundo que está aí. Dizer também, quem quiser fazer pergunta, pode ir fazendo suas perguntas, que a gente responde. Quer dizer, eu não, Anderson, né? Mas a gente troca uma ideia e vai falar, a gente anota aqui tudinho e fiquem à vontade. Então, falamos um pouquinho sobre o que é esse espaço, né, de favela, o que conecta tudo isso, as pessoas. E vamos falar de baile funk, né? O capítulo 7 do seu livro, que está falando sobre os bailes, que eu achei delicioso. Assim. Eu fui vendo e a gente lê no embalo, né? A gente lê quase que dançando junto dentro do ônibus da galera, né? É bem gostoso. Inclusive, achei incrível quando você fala sobre Cidinho e vai falando sobre a coisa da disputa. Não vou dar spoiler, mas é bem emocionante. E uma coisa que eu achei legal, que eu não tinha pensado sobre isso, até porque eu só pegava a parte da música na rádio já, né? Eu não estava nos bailes. E você fala sobre o discurso de várias músicas que estavam no festival, né? Primeiro, antes de você me responder, eu queria que você fizesse um pouquinho desse panorama e contasse, assim, desse embrião do festival, que é muito bonito, a maneira como você fala, e falasse um pouquinho sobre essa coisa do discurso de paz e da prática de briga, de conflito entre os grupos, do lado A, lado B, enfim. Tá bom. Então, os baile funks, no início da década de 90, eles reuniam, assim, na década de 90, no Rio de Janeiro, porque a gente está falando de baile funk no Rio de Janeiro, né? Baile funk carioca e tal. Na década de 90, a gente tinha no Rio de Janeiro, além do samba, que sempre foi um entretenimento de gente preta, a gente tinha basicamente dois movimentos muito fortes para entretenimento da juventude negra. Até porque a questão de samba, quadra de escola de samba, sobretudo samba enredo, é muito sazonal, um pouco demarcada ali entre setembro até o final do carnaval. E naquela época você não tinha uma diversidade, uma pluralidade de roda de samba como você tem hoje, né? Tem um samba do fundo de quintal que fala da Rosalina, e aí ele dá um pouco, eram pouquíssimas rodas de samba na época. Hoje, graças a Deus, isso pulverizou. Mas para o lazer, para o entretenimento da juventude negra, a gente tinha basicamente baile charme e baile funk. Alguns bailes charmes conhecidos, o Vera Cruz, o Viaduto de Madureira e o Marechal Hermes, que eram os mais populares. E a outra parte da juventude se divertia muito em baile funk. Então, esses pontos eram muito demarcados. Nessa ocasião, a gente começou, dentro do baile funk, ter a questão de você não ir sozinho para o baile e você ir com a sua galera. E essas galeras foram aumentando, e aí surge a ideia, então, do festival de galera. Né? E aí nós estávamos num momento em que a favela era muito estigmatizada. Muito mesmo. Então, acho que a grande explosão que trouxe para nós o que a gente vive hoje, esse orgulho de ser favelado, nasce muito dessa ideia do baile funk, de você poder estar num espaço que não era o seu espaço, você estava num clube distante da sua localidade em geral, e você podia gritar o nome da sua galera, falar de onde você era, mostrar esse amor, esse respeito, esse carinho pelo chão que te criou. Então, isso eu acho que eu estou tentando trazer um pouco
a atmosfera do que era ali os bailes de galera. Então, a partir daí, também trouxe o lado positivo e trouxe o lado negativo, que é uma disputa que era para ficar ali apenas no tipo, minha favela é melhor porque eu trouxe mais gente para o baile, porque eu enchi mais bola de gás, porque o meu grito de galera foi mais forte. Isso acabou gerando de alguma forma ali uma divisão e o nascimento ali dos famoso lado A, lado B, e aí começa já desde o início ali, meados da década de 90, 94, 95, o baile funk do Boêmio de Irajá, né, no Irajá, e dali isso se pulveriza pelo Rio e Grande Rio, né? Caxias, Nova Iguaçu, Mesquita, Belfor Roxo e Rio de Janeiro, em vários lugares. Foi aí que eu aprendi a andar também na cidade, indo atrás de baile. Alguém está falando aqui do baile do Clube Miguel Couto, Miguelão. Isso, também. É a Lua, que é a Lua de Nova Iguaçu. Isso. Então, Recreativo Caxiense, Mesquitão, Inocente de Belfor Roxo, Country Clube de Jacarepaguá, Guadalupe Tênis Clube, Coleginho de Irajá, Ginásio de Madureira. Foram muitos, muitos bailes. Você até fala dessa transferência, né, de Irajá para o Country Clube. Isso foi bacana para tu, porque estava mais perto. Exatamente, porque morando primeiro que assim, essa época tinha uma coisa que era, nós funkeiros, eu era dual, eu era funkeiro e charmeiro. Porém, eu me vestia como funkeiro, era mais identificado com o funk. Então, a gente, funkeiro, nós éramos muito identificados pelo cabelo pintado de louro, pela calça caindo, pela bermuda caindo um pouco na bunda, o tipo de marca que se usava, isso tudo dava uma certa caracterização. Não vou dizer que era um estereótipo, mas nos caracterizava ali de certo modo. Mas eu não tenho uma memória que isso era tão perceptível. Depois que o baile foi ganhando uma proporção gigantesca, isso acabou que nós mesmos começamos a nos identificar por essas características. Legal que você conta a história do rap do Cidinho que ganhou e que você tem que convencer o pessoal e que tinha um outro que tinha uma letra que não era tão legal assim, enfim. Fala um pouquinho sobre isso pra gente, que eu acho essa história ótima. Primeiro mandar um beijo aí pro MC Cidinho, né? Cid Nelson, meu parceiro irmão da Cidade de Deus, Doca também, e todos os MCs da Cidade de Deus, e me incluindo, MC Quack e MC Torquato, né? Também fui MC. Mas eu posso dizer assim, a minha criação, a minha construção, ela já foi uma criação e uma construção que, musicalmente falando, me formou politicamente. Posso dizer isso, né? A partir dos meus pais, as músicas que eles ouviam, tipo, Leci Brandão, meu pai ouvia muito jazz, Joe Contrane, B.B. King, Aretha, Louis Armstrong. Essa musicalidade já black, com essa raiz, com mensagem, falando disso, isso já foi de alguma forma me formando politicamente. E chegou um momento que o baile funk ele começou a entrar na época, na fase das etapas. Então o baile devia ter umas 8, 9 etapas por aí. Uma delas era do rap, onde cada galera ia lá e cantava um rap que representasse a sua comunidade. E era um momento esfuziante de catarse, era uma explosão, era uma coisa assim, que a gente extravasava mesmo, e você gritava e tal. Chegou um momento que um companheiro, na ocasião, que não está mais entre nós, ele depois acabou enveredando pelo crime e veio a falecer nessa vida aí insana. Mas ele tinha um funk que ele cantava dentro da favela e que dava a ele uma certa popularidade, mas que eu nunca fui de acordo com aquele funk, mesmo estando ali no bolo.
que era um funk assim, a capela. Ô, lelê, ô, lala, seu cabelo é de brau, pente quente, rená. Então, assim, esse funk, eu ficava observando e com as memórias muito recentes da minha família, sobretudo minha avó, que pegou mais essa época da história dela para trás, do pente quente, né, de botar o pente ali no fogão, esquentar e alisar o cabelo, o enê, aquele todo o cuidado que as mulheres tinham na época, né, e cobria e não deixava escorrer. Então eu não achei justo e não achava que aquilo era uma representação positiva das nossas mulheres, das nossas irmãs, mães, avós, tias, famílias, namoradas, tudo. E aquilo me incomodou. E eu cheguei a um determinado momento e falei, galera, eu não acho que esse funk nos representa. Esse funk não fala da nossa galera. É uma visão de uma pessoa deturpada de uma realidade, porque ele torna uma coisa que é um padrão de beleza que se busca pejorativo. Aí a galera ficou olhando pra minha cara. Eu confesso que naquela ocasião eu não usei essas palavras não, tá? Imagina, no meio do baile funk eu era outra pessoa que estava falando com eles. Mas a ideia foi essa. E aí eles ficaram me olhando e falaram, e tu quer que a gente faz o quê então? Falei, pô, o Cidinho tá com um funk aí, cara, muito bonito, bota ele pra cantar. A galera não conhecia o Cidinho. Pô, que Cidinho, não sei o que lá. E tá, a gente estudava junto, jogava bola. Falei, não, o Cidinho. Aí falei onde é que ele morava, na Vila da Rosa, na Cidade de Deus. Pô, e traz ele aí então, ó. Mas se ele perder a etapa, a gente vai te meter a porrada. Aí eu falei, pô. Botei literalmente o meu gogó no fogo. Aí, beleza. Aí chamaram o Cidinho. O funk que o Cidinho cantou e que eu vou encurtar a história. A gente ganhou a etapa de baile funk e quem ganhasse, ganhava um baile da Furacão 2000 dentro da sua favela. Então, tipo, foi prêmio melhor não podia ver naquela ocasião. E o funk é assim, para cantar um pedacinho. Chegando lá, se tu não mexe com ninguém, pode ter certeza, ninguém mexe com você. Viemos informar para o mundo inteiro, Cidade de Deus também é Rio de Janeiro. Aí soltava o Voltimix, né? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Cidade de Deus pede a todos para que parem de brigar. Ciranda, cirandinha, vamos todos chegar de pancadaria. Ou o baile vai parar. E por aí vai. O funk é lindo, cara. Não, e muito importante essa coisa de trazer a mensagem de paz, né? De fazer a mensagem para parar com as brigas, porque era uma das coisas que colocava em risco, né, a permanência dos bailes, né? Sobretudo em contraponto à depreciação da mulher negra naquela ocasião, em meados da década de 90, assim, que era uma contramensagem que não fazia menor sentido, né? Mas, enfim, sem querer politizar. Não, não, você ter essa visão, essa percepção, esse cuidado bacanérrimo, assim. E também vem muito, como você falou, né, da sua formação, do seu contato muito, muito forte, até eu pensei direto na Liz, na sua irmã também. Mas assim, mas se tu deixa um negócio desse passar, a Liz ia te dar um pescotapa. Acho que ela estava mais preocupada em namorar na época. Show! Deixa eu aproveitar só para dar um super beijo aqui. Fabiola Machado, minha irmãzinha, minha mãe, Ked, querida do Aurê. Beijo, Fabi, Dani, Felipe Santos. Muito bom, Cal, uma galera muito legal aí. Luciana, Deb, Gilson, Karim, Mário Love, meu irmão, Luciana Novaes, minha irmãzinha de Alagoas também. Gente, super beijo. E Renata CDD, que me inspirou a ler, me deu um livro desse tamanho aqui para ler. A pessoa, quando quer botar outro para ler, é assim mesmo, né? Mas eu engrenei, virei um leitor voraz também por causa dela. Agradeço. Minha prima botou aqui, ó, sou esposa do seu primo. Obrigado, prima. Dá um beijo no meu primo, André, Dedé. Então, gratidão aí a todos que estão participando, contribuindo, ouvindo as histórias aí. Obrigado. Ai, que maravilha. Eu percebi que a live tem sido esse espaço também de conexão com a família, né? Vira e mexe, eu tô assistindo a live de alguém e falo, ih, meu pai entrou, e minha irmã entrou.
esse momento assim de quarentena acaba sendo um caminho, né? De ver a pessoa, de ouvir a pessoa falar, de curtir, trocar um momento de histórias e nostalgias, né? Muito É bom. um caminho também. Tem coisas boas desse processo. Já que você falou desse processo de se tornar um leitor voraz, fala um pouquinho do livro, né? Como é que foi a ideia, a construção do livro, como é que foi esse processo do Olho do Furacão? O Olho do Ah, muito Furacão. legal. Galera, O Olho do Furacão é esse livro aqui. Ele foi minha primeira publicação impressa, assim, né, em livro. Antes dele, eu escrevia para o blog do programa Espelho, que você falou aí, né, que eu sou diretor também do programa Espelho. E eu vou ler uma coisa aqui, só um trechinho para vocês, que eu acho que é muito legal, assim. Eu só fiz o Instagram para lançar esse livro. Eu não tinha Instagram, não tinha Facebook. E eu também não tinha Orkut. E um dos textos que eu escrevi na ocasião para o blog, que se chama Orkut, eu vou ler um trechinho para vocês. Em primeiro lugar, gostaria de saber se você tem Orkut. Pois é, eu não tenho. No entanto, ele me tem. Esse tema me ocorreu quando um grupo de amigos me indagou se eu tinha Orkut. Eu respondi que não. Perguntaram para mim se tinha foto minha nos Orkuts de outras pessoas. Perplexo, respondi que não. E que eu não me deixava fotografar. Então decidiram fazer uma busca. Pasmem vocês, um monte de fotos, até da época de criança. A essa altura, minha cara tinha caído no chão. Então, assim, antes de eu. Aí o texto segue, né? Eu parei aqui para não ler um texto enorme. Mas eu achei. Era muito legal essa ideia de eu começar a escrever para o blog, fazer alguns artigos. E a partir daí, essa coleção Tramas Urbana, da queridíssima Heloísa Buarque de Holanda, professora da UFRJ, que era, enfim, sócia da Aeroplano, da editora que lançou o livro, me convidou para escrever no Tramas Urbanas, né, a partir de enxergar algum potencial em mim como escritor, que eu relutei muito na ocasião, mas tinham alguns autores já. Pô, Sérgio Vaz tinha publicado, o Écio Salles, saudoso, pessoa super querida, foi um padrinhaço meu aqui, Luciana Bezerra, do Nós do Morro, enfim, tinham várias pessoas, colegas que tinham publicado, aí eu decidi topar, né? Acho que no Olho do Furacão é uma expressão que me identificava, assim, ainda me identifico, acho que eu estou tentando sair desse Olho do Furacão, mas ainda estou aqui. Aí aproveitei para falar de algumas histórias. Tem uma história muito engraçada aqui sobre esse livro, para fechar essa parte, que quando minha mãe leu o livro, ela me chamou e falou: eu queria saber aonde eu estava quando você passou essa necessidade toda. Porque eu não lembro de você ter passado essa necessidade toda, a forma como eu contei no livro. Eu achei interessante, eu falei, poxa mãe, você tem super razão, mas na verdade, quando eu escrevi esse livro, eu não estava, Anderson Quack, escrevendo o meu livro, eu estava escrevendo uma atmosfera. E quantos colegas meus aqui da Cidade de Deus terão a oportunidade de escrever um livro? Então esse livro é um pouco essa voz coletiva, que obviamente eu sou o narrador, o protagonista da maioria das histórias, mas também busquei trazer um pouco essa atmosfera do que a gente vivia ali no território. Mas foi legal, porque tem essa coisa desse apego, né? Eu conheço a tua história tal qual ela é, por que você está fazendo isso? E ela compreendeu e foi super legal. E depois eu virei de certo modo, um incentivador de novos autores de favela. Virei um pouco esse cara que fiquei mais preocupado em que outras pessoas publicassem do que em eu mesmo publicar a minha próxima edição de um outro livro. Assim. Acho necessário. Alguém perguntou como adquirir o livro. Eu sei que ele está na internet. Eu li via internet. Mas tem como comprar ele físico também, Quack, ainda?
Ah, acho que em pouquíssimas livrarias, mas na internet a gente consegue ainda solicitar. Ou baixar no. Como é que é o nome que fala? Baixar na internet? Baixar. Eu joguei no Google e achei para PDF. poder baixar. É o Acho que foi PDF. É isso aí. coisa assim. E Ah, aí vale eu a pena, li. galera. Não é porque é meu livro, não, mas acho que vale a pena. Tem muita coisa bacana. Fala de um determinado momento ali de vida que não, como eu disse, não é minha vida pessoal, mas tem uma horizontalidade, uma transversalidade que importa muito olhar para o que está acontecendo hoje com referência no que a gente viveu e tal. Não, com certeza. Eu acho que o seu livro faz muito jus ao que a gente fixou aqui como título, né? A favela como lugar de fala. Na medida em que você vai trazendo, por meio de histórias e memórias suas e de pessoas com as quais você conviveu, esse calor da favela, né? Esse ritmo da favela, que é muito, muito próprio, muito particular. E as suas histórias têm esse ritmo, essa cadência, que a gente vai se envolvendo e vai ouvindo e vai rindo junto com o livro. É maravilhoso. Eu super recomendo. Fica a dica. Hashtag fica a dica. É, É, outra coisa que eu queria te perguntar, pensando nos festivais de favela e no quanto era importante esse lugar, como você falou, que era o momento em que você gritava o nome da sua favela, em que se constrói essa ideia de pertencimento desse lugar, e que também era um espaço de fala, né? Um espaço fora da favela, e que as pessoas que produziam aquela narrativa, aquela música, aquele rap, podiam expressar aquilo para todo mundo, né? Mas apesar de a gente conversou na quinta-feira com o Tom Grito, que organiza o Slam das Minas, e o Tom estava falando um pouquinho sobre essa coisa do como é que funciona os slams, né? Eu fiquei pensando um pouquinho no slam como talvez um novo espaço dessa narrativa da favela tá transbordando também, né? Tá ecoando, mas por meio da poesia, né? Não da música. O hip hop também é esse espaço, né? Possível de transbordar. Mas sim. talvez, eu lendo o que você escreveu, eu fiquei com a sensação de que os festivais eles foram muito embrião disso, né? Esse primeiro momento de desenvolver esse orgulho de ser favelado, por mais que tenha uma galera mais da antiga que não participou, uns mais velhos que não participaram que já eram mais velhos nesse período, que ainda tem alguma resistência, às vezes, com se identificar, né, como da favela, mas eu acho que para toda uma geração foi muito importante né? E falar um pouquinho sobre. Você fala que você desiste Deixa eu só porque não pegar conseguiu. deixa eu só pegar um gancho nisso que você falou. É importante a gente analisar o seguinte: quando eu escrevo ou quando eu vivo o baile funk na década de 90, no Rio de Janeiro e etc e tal, eu estou vivendo com tudo que nele existe. Eu tô vivendo com a ausência do poder público, eu estou vivendo com a marginalização de uma juventude negra, eu estou vivendo com a falta de acesso à cultura de toda uma população periférica, favelada e etc e tal. E estou vivendo também com aqueles que estão buscando se colocar para o mundo e, ao mesmo tempo, ao se colocar para o mundo, buscar um meio de se entreter, de se divertir e etc e tal. Hoje, quando eu olho e vejo o slam, e tenho várias pessoas, já fui em alguns no Brasil, porra, mentira, cara, General Cidinho quer me matar do coração, porra. Mas hoje, quando eu vejo o slam pensando em relação ao baile funk, eu
percebo que a estrutura hoje, que inclusive foi pavimentada por esses como o Cidinho, que acabou de entrar aí na nossa live, que a partir da voz do funk deu assim, né? Trouxe essa identidade para a favela, trouxe para esse lugar um lugar do tipo assim, não. Tem até um funk do Cidinho, até que aproveitar que ele entrou, que eu acho que quando a gente viveu agora mais uma vez essa coisa do João, que faleceu, o outro João, tem um funk do Cidinho que é assim: eu só quero entrar na minha casa, seu moço, ter o direito de ir e vir, dar um beijo nas crianças, beijar minha patroa, ter o pão de cada dia, eu só quero ser feliz. Ah, essa noite começou o tiroteio, favela estava cercada, não tinha como sair. E aí o funk vai. Quer dizer, não tinha como sair, também não tinha como entrar, quem estava na rua é um Deus nos acuda. Então, assim, essa narrativa do Cidinho tá lá atrás, no início. Esse funk especificamente é do início dos anos 2000. A gente está já há 2 décadas à frente vivendo esses dramas sociais. Só que quando o Cidinho cantava isso, já desde a década de 90, tem um grande mestre que eu gosto de fazer uma referência a ele, que é o Márcio Libá. O Márcio Libá falava: o que a gente tinha de mais lúdico na nossa infância era educação física na escola. E porque na minha época de estudante, os laboratórios de química, de física, de arte já estavam fechando por falta de professor, por falta de estrutura e etc e tal. Então, assim, a gente teve que inventar muita coisa para conseguir sequer tirar o nariz para fora da borda e respirar. Eu acho que hoje, tanto do ponto... Não estou dizendo que hoje está bom. Não estou dizendo que hoje está bom. Mas hoje, tanto do ponto de vista dos aparelhos culturais, quanto do ponto de vista de uma sociedade preta, favelada, periférica, mais organizada, mais instrumentalizada, já depois de uma geração de alunos cotistas amplamente bem-sucedidos, já depois de uma série de avanços, o hip-hop ocupando um outro espaço. Então, eu acho que o Islã, ele se aproveita, num bom sentido, dessa estrada já pavimentada e consegue manter um nível de diálogo para chegar numa novela da TV Globo, para chegar em outros espaços que nós, enquanto funkeiros, naquela ocasião, tínhamos muito mais força para poder ir para frente do que exatamente ter esse nível de articulação. Até porque a gente não tinha muito quem nos articulasse ou quem amparasse as nossas articulações. Eu até falo isso no meu livro. Eu ia falar no meu filme, Ato Falho. Eu até falo isso no meu livro, que quem ganhou dinheiro com o funk não fomos nós, pretos favelados, que fizemos a coisa eclodir. Nós, pretos favelados, periféricos, não ganhamos dinheiro com o funk. Então, eu acho que tem muita coisa nesse sentido, que eu acho que o Islã herda do funk, que com um nível e com uma qualificação melhor. Isso eu não estou desmerecendo em nenhum momento nós que estávamos lá fazendo o baile funk. Mas é que o mundo mudou, é uma outra geração, é uma geração preocupada em entrar na UERJ, na UF, na UFRJ, são outros dilemas. Por outro lado, a nossa voz também começou a evidenciar de um outro prisma esse genocídio da juventude negra, que já era da nossa época, mas parecia que a gente falava e evidenciava isso um pouco mais recuado, assim, acuado, na verdade. Recuado não, né? Acuado, assim, como esse funk do Cidinho aí. Fiquei muito feliz meu irmão ter entrado aí e dado um alô. Nossa, que honra. Muito obrigada, agradeço muito a presença do Cidinho aí, General Cidinho, prestigiando a nossa live. O pessoal tá falando que o seu rosto tá meio embaçado. Eu sou embaçado, eu sou zica. É efeito, gente. Pô, não sei o que eu faço, então. Também não sei. Mas segue, dá pra ouvir pelo menos? Mas o áudio tá ok, gente? O áudio tá...
Tá certinho. Uma coisa importante que você falou, né? Porque as denúncias do funk da década de 90, né? Os problemas eles continuam, sim. É, mudaram as estações, mas nada mudou, enfim. O processo de permanência é cruel demais, assim. Mudam as linguagens, né? As formas de fazer essa denúncia, mas o mote da parada tá ali, né? Os problemas continuam. Vou fazer uma pergunta para tu, aproveitando isso que você falou de quem ganhava dinheiro. Você fala muito isso no seu livro, né? Quem ganhava dinheiro eram as pessoas brancas que eram os donos das equipes. Não tinha gente negra dono da equipe, assim como não tinha. É difícil ter aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos a gente até viu um movimento Melhorou a imagem? das Melhorou a pessoas negras. Melhorou. Para mim, melhorou. Valeu. Quer dizer, voltou. Diz aí, gente, como é que tá? Vai sinalizando, por favor. A pergunta é: hoje, a gente aprendeu a ganhar dinheiro, a gente aprendeu a tomar esse protagonismo da organização das coisas. E que fala-se muito de black money e de nós por nós, né? Mas olhando para a prática, você acha que a gente está conseguindo encontrar caminhos de tirar renda para a gente, enfim? Ó, novamente, como Cidinho me zoando. Novamente, como. Desculpa, vou falar só a última coisa aqui do Cidinho antes de seguir. Assim. Eu acho que é fundamental, cara, porque eu acho que o Cidinho ele é uma representatividade de algo que não parou, né? Que é um fluxo contínuo. Ele, num modo geral, se você olhar, é tudo muito efêmero. A pessoa grava um funk hoje e amanhã essa pessoa já não é mais essa pessoa. E essa pessoa, inclusive, precisa se realocar no mercado de trabalho sem a fama, sem o holofote. Então, assim, a gente... Né? Leque, 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 leque. Onde estão essas pessoas? Então, assim, esse contingente dessa juventude negra ele está onde, sabe? A partir desse sucesso, sem uma preparação, sem uma estrutura, sem ter essa base. E eu acho que o Cidinho, ele traz para nós muito desse lugar de continuidade, né? De uma pessoa que faz do seu talento vou parafrasear uma marca de achocolatado aqui, porque eu acho que cabe. Mas o Cidinho é a verdadeira energia que dá gosto. Assim, dá gosto de olhar para ele e ver o que ele faz com o talento dele, como ele vai se atualizando nos temas, apesar da gente ser da mesma geração, ter praticamente a mesma idade, ele é um pouquinho mais velho que eu, mas ele traz outros temas, sabe? Fala de muitas coisas. Então, eu acho isso fundamental para a gente olhar, valorizar isso, respeitar esse lugar, onde muitas das vezes recai uma crítica, porque tem uma letra que não tem qualidade, porque tem uma estética que não agrada inicialmente, mas, por outro lado, quando a coisa flui, quando a gente precisa aplaudir, muitas vezes a gente continua no lugar de crítica, no lugar de dizer que aquilo não tem o valor que de fato tem valor. Então, eu queria agradecer mais uma vez o Cidinho por ele continuar sendo essa energia que dá gosto, assim, né? Muito bom. Sobre nós, pretos, favelados, periféricos, artistas, acho que o ponto é exatamente esse. Sobre nós, artistas, hoje estarmos, de certo modo, sabendo lidar com o dinheiro, sabendo ganhar dinheiro com aquilo que a gente faz, que a gente produz. Eu penso que esse lugar é um lugar muito desafiador. Por quê? A gente não faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém é uma estrela no céu, como diz Emílio Santiago, a brilhar, a brilhar, a brilhar, a brilhar. Nós não somos isso. Né? Metaforicamente,
nós somos uma estrela, sim, mas que depende de uma órbita para poder a gente existir. Então, hoje, objetivamente, nós ainda não conseguimos nem capitalizar aquilo que seria um retorno financeiro, objetivamente falando, do que nós produzimos. Nós não conseguimos capitalizar isso e nem conseguimos nos articular enquanto nem indivíduo, nem enquanto coletivo, para fazer uma ocupação dos espaços cuja essa renda retroalimenta aquilo que se faz. Nós não temos um bunker, nós não somos o Brooklyn, que conseguiu tornar quase todos os rappers que saíram daquele lugar milionários. Não foi gente que ganhou um dinheirinho. Milionários. Assim, e nós não conseguimos isso. Para mim, tem uma explicação muito objetiva. Educação. Nós não somos educados financeiramente, sexualmente, a gente não é educado para falar, a gente dorme mal em geral, porque a gente não tem, como pobre favelado, uma cama decente para dormir, para você encostar o seu ori e você conseguir refazer os seus planos ali para o outro dia. Então, assim, é uma situação muito desfavorável. Diferente de quem é classe média alta, rico, que já sai da universidade com a sua estrutura montada, com um grupo de 5 ou 6 que vão hoje, atualizando o termo, montar uma startup que já vai ser incubada dentro da própria universidade, que já vai ter os seus pais, tios e outras empresas como financiadores com capital de giro, que já vai ter um advogado para ver os direitos daquele negócio, ou seja, e não vai enfrentar o racismo, e não vai enfrentar uma sociedade que vire a cara para esses. Então a questão não é o talento. O Luan Santana não tem mais talento que o Cidinho, porque isso é inexigibilidade. É impossível medir quem tem mais talento. Talento é talento, cada um tem o seu pronto e acabou. Agora, como fazer para um determinado produto chegar no mercado e outro determinado produto chegar no mercado, é que está o lugar. Aí nós, favelados, pretos, ficamos reféns de parte da sociedade que nos discrimina, que vão cuidar dos nossos negócios e que vão nos dizer qual é o nosso valor e que vão nos dizer qual é o nome que a gente deve usar, que vão nos dizer que a gente não pode mais ser MC Quack, que agora eu tenho que ser Anderson Quack, que vai me desinstituir daquilo que me fez, daquilo que me forjou. Então, assim, é uma geração que daqui em diante vai conseguir, a partir do seu slam, encontrar uma Lawrence que está à frente de um processo de editora para publicar e para dar os caminhos, e para voltar, e para falar de business, e para falar de direitos autorais, e para fazer uma recolocação de mercado. Acho que ficou chato o papo, desculpa, mas é uma reflexão, assim. É importante, é fundamental. Você tocou em pontos assim muito necessários, assim. Eu vou fazer as perguntas. Eu anotei aqui as perguntas que o pessoal foi mandando. E aí vou fazer. A gente tem 4 minutinhos ainda. Tem um Peixoto aqui, a Thalita Peixoto, que falou, sem falar no funk ostentação de São Paulo, que é branco e gourmetizado. Sem falar, olha, espaço dado não é um espaço para construção, mas de contenção. Dan Vicente, meu mentor queridaço aqui. Obrigado, Dan, pela contribuição aqui. Mas é um pouco isso, desculpa, eu não estou dirigindo essa bagaça não, eu vou deixar você tocar, eu vou ficar aqui submisso e respondendo, fazendo meu papel. Relaxa, é tudo nosso, fica tranquilo. Vou fazer, a primeira pergunta é de D. Vicente, RJ, que está perguntando em relação ao funk, ao charme, a tudo que a gente está conversando, aonde está o Quack hoje? Estou na minha casa, em Pedra de Guaratiba. Não, brincadeira.
Olha, eu estou no mesmo lugar, né, numa espiral, mas com outro approach, com outra cabeça, com outra visão. E estou no mesmo lugar, maneira de dizer assim, mas estou no mesmo lugar no sentido de que tudo aquilo que eu, quando era jovem, pensava em fazer, ainda está por fazer. Então, assim, mas com pequenos avanços. Então, assim, a gente tem a Oriqui e tem a Aeroplano. Eu publiquei pela Aeroplano e publiquei pela Oriqui. Digamos, como o Dani falou, a Aeroplano foi uma janela, uma porta que se abriu para mim. E a Oriqui é a concretização de um sonho, é a conquista de um espaço que eu entendo que é uma forma de eu retribuir de forma orgulhosa ao que o MV Bill, por exemplo, pavimentou, que de certo modo, foi quem estendeu assim, né, o caminho para mim como um irmão mais velho. Então, tem isso, tem esse livro aqui, responder aonde o Anderson Quack está, tem esse livro aqui, não deve ficar invertido aí, que é Um Olhar sobre a Política Cultural Carioca e Audiovisual do Rio de Janeiro. Então, eu escrevi no livro 40 Vozes do Rio, avaliação em propostas culturais para uma cidade única, né, onde eu divido com muitos nomes. Assim, então, foi. Deixa eu te interromper só um instantinho. Faltam 20 segundos para cair. Eu vou te chamar de novo. Eu vou encerrar e vou te chamar de novo. Tá bom. Beleza? Senão vai cortar a tua fala. Faltam 10 segundos aqui. Aí a gente termina. Tem mais 3 perguntas para você responder. Tá bom. Foi de novo. Desculpa te interromper. Mas é que o Instagram avisa assim, 30 segundos. Aí já acaba com a tua graça. É bom também para você ir aprendendo os paranauê, assim. Porque ele avisa mesmo, dá um aviso quando faltam 30 segundos. Em 30 segundos você não faz nada, né? Acho que eu não volto aqui tão cedo. Uma década para eu voltar aqui. Mas você estava falando sobre onde você está, né? Então, os livros. Continua, por favor. Eu não sei se quem fez a pergunta está aqui ainda. Porque eu não consegui ver e tal. Mas vou só repetir qual foi a pergunta. Que passado, digamos assim, 25 anos, desde metade da década dos anos 90 até onde a gente está hoje, em 2020, passado a questão do baile funk, a profissionalização, a minha formação e etc. e tal, onde eu estou hoje, né? Enquanto escritor, cineasta, diretor de TV e etc. e tal. E aí eu estava dei um exemplo, só recapitulando, galera, porque eu não sei se todo mundo pegou. Deu o exemplo do que foi uma janela de oportunidade que me foi oferecida, até o Dan Vicente falou da questão do espaço dado e etc. e tal, e da realização de um sonho, na verdade, que é estar publicando por uma editora que, digamos, tem a minha cara, que me entende melhor. Eu tive uma questão com esse livro, com a revisão. Eu escrevia coisa, o revisor ia lá e tirava. E eu escrevia e grifava, olha, o que eu estou dizendo é o que eu quero dizer, não está errado. E Liz, que foi meu braço direito nesse livro também, ela sofreu com essa questão também com a editoração. Mas, para mim, pessoalmente, foi um aprendizado muito grande. Eu sou super grata à editora que publicou, pessoalmente a Elô e a estrutura como um todo. Sobretudo porque a gente não vai aprender na briga, na tora.
a gente vai aprender se ouvindo. E esse espaço, ele também é construído. Então não adianta eu ter uma narrativa pá, se eu não quero ter um ouvido pá também. Né? Eu não posso ser só uma boca, eu tenho que ser um ouvido também e procurar crescer com isso. E dentre essa narrativa, caiu? Caiu o quê? Achei que tinha caído. Recebi meu ponto eletrônico falou que caiu, pô. Caiu não. Pra mim, não. Minha produção aqui não me avisou nada. Ele que caiu. Meu ponto eletrônico que caiu. Mas, enfim, esse livro aqui, parafraseando um cara que me deu muitas oportunidades após o lançamento do meu livro, e eu devo esse agradecimento público a ele, eu sempre o agradeço, mas Paulo Lins foi uma figura emblemática na minha vida, porque ele é pai de um amigo meu, o Frederico, porém eu não o conhecia nessa ocasião. Eu viajava com o Frederico para Ilha Grande, e a gente foi se conhecer já profissionalmente. E ele, após eu ter lançado o meu livro, cara, ele me indicou por um monte de convite que ele recebia, que ele não podia ir. Ele, não, leva o Quack, ele lançou o livro, tal. Ele ia comigo nas palestras, me convidava para eu ir junto com ele. Devo muito a ele, muita coisa nesse... Até porque, igual quando eu voei de avião a primeira vez, foi com o MV Bill, eu era hold dele. Aí o Bill falou, Quack, quando chegar no aeroporto, não esquenta não, vai ficar todo mundo olhando pra gente, você fica tranquilo, em algum momento eles vão perguntar se eu sou jogador de basquete de algum time. Eles vão perguntar quem eu sou e depois eles vão se acostumar com a nossa presença. Você fica tranquilo. E assim foi. Então o Paulo Lins também foi importante para mim, para minha adaptação nesse ambiente literário. Que a gente sabe que feira de livro tem uma pompa e circunstância que às vezes inibe um pouco. Então eu tive pessoas muito importantes que me deram a mão e me levaram para esses lugares. E o Paulo Lins ficou feliz, e ele comentou isso uma vez, que a primeira vez ele foi convidado para escrever uma coisa que não tinha tiro. Porque isso é uma outra coisa também. Chama o Quack para escrever roteiro. Tem que ter tiro, tem que ter violência, tem que ter... Porque a pessoa mora na favela. E esse convite aqui foi um primeiro convite que eu recebi para escrever uma coisa que também não tinha tiro. E foi muito legal você ser convidado para escrever sobre a cultura, né? Sobre você orientar a Secretaria Municipal de Cultura sobre a cultura do município, né? A partir da tua vivência cultural. Então, eu acho que eu estou nesse lugar. Assim. É difícil ficar falando certas coisas que eu fico um pouco delicado de falar, mas eu estou no mesmo lugar, mas de forma mais refinada, de forma mais madura, com uma percepção de vida que a minha própria trajetória me deu, mas, sobretudo, com essa atenção nesse lugar que a gente falou um pouco antes. Como é que a gente se remunera melhor, como é que a gente se estrutura de um modo a conseguir ter continuidade naquilo que a gente faz. Porque ninguém é um bom jogador jogando uma partida. Ninguém é bom escritor escrevendo um livro. Ninguém é bom poeta escrevendo um poema. Então a gente precisa de continuidade. E a gente precisa ter continuidade em todos os fatores. Uma história muito interessante que eu não vou contar aqui, porque não tem nada a ver, mas é a forma, vou tentar ser muito sintético, a forma como o Spike Lee e a comunidade negra norte-americana se uniu para o lançamento do Faça a Coisa Certa, que inclusive é a última palavra do meu livro, No Olho do Furacão. Eu encerro o livro dizendo, como disse o cineasta Spike Lee, faça a coisa certa. Então, assim, a forma como a comunidade negra norte-americana se uniu em torno desse acontecimento, que era o Spike Lee filmar e, sobretudo, distribuir e botar nas salas de cinema o Faça a Coisa Certa, comprando broche do livro dele, do filme dele, comprando boné, indo para isso hoje que a gente chama de
souvenir, etc. e tal, mas enfim, foi isso que deu esse fôlego para que houvesse continuidade. E hoje a gente sabe a referência que o Spike Lee é no âmbito do cinema. Então acho que é um pouco esse o lugar que eu tô hoje, assim, tentando criar pontes que gerem resultados progressivos. Deixa eu falar uma outra coisa que talvez não tenha muito a ver, mas tem. A minha principal preocupação hoje é quebrar o ciclo de miserabilidade. Eu tenho falado com meus filhos, pai, quero ser jogador de futebol e dar uma casa para minha mãe, tirar minha mãe da favela. Ok, eu sou favorável a essa questão. Mas o que a gente pode fazer agora pela nossa mãe? Como é que a gente pode se ajudar hoje? Capinando o terreno, jogando um lixo fora, apoiando ela, ouvindo ela. Porque se a gente ficar esperando ser milionário para dar algum retorno, é possível que nem 1% de nós consiga dar esse retorno. Então, assim, eu não posso esperar eu ficar rico, ter o dinheiro de um multimilionário, para poder dar um retorno para a minha comunidade. Eu acho que é no fluxo. Eu acho que eu tô parte desse fluxo. Não, tá certíssimo. Você ficou falando do processo de Spike Lee, eu fiquei pensando que o nosso povo tem tanta tecnologia, né, que é o embrião do crowdfunding, né, financiamento coletivo. Que é exatamente isso, né? O quanto a gente consegue, a capacidade de conseguir mobilizar e se movimentar. Esses dias eu vi que tem uma loja de boneca aqui no Rio de Janeiro que estava para fechar que vende bonecas pretas, estava para fechar nesse período de pandemia, e aí fizeram uma mobilização na internet, no tweet, e aí conseguiram se mobilizar, né? Essa coisa de mobilizar os nossos. Às vezes eu sinto o quanto isso é necessário, o quanto isso é importante. O Favela, ele nasceu do financiamento coletivo, nasceu disso. E o financiamento coletivo, essa experiência, me deu muito essa dimensão, que é muito isso, formiguinha, né? Um, outro, vamos lá. Enfim, é muito importante. Vou ler a próxima pergunta aqui. Eu vou lendo assim, de acordo com os ganchos, tá? Que eu acho que faz mais sentido. A Rita Montezuma, quando você estava falando sobre a questão da educação, do déficit de educação, como sendo um dos grandes problemas para a gente, que dificultam, que entravam nesse nosso processo da gente sair, romper com esse ciclo de miserabilidade, sair desse lugar de não conseguir gerar a nossa própria renda, ainda os nossos trabalhos estarem sendo monetarizados por outras pessoas, que não nós, ela perguntou se seria o caso de investirmos na formação dos nossos quadros, ou seja, você acha que é uma questão de formação? O que você acha? Eu acho que é uma questão tão... Rita Montezano. Montezuma. Rita Montezuma. Tomara que todos tenham ouvido a pergunta dela e que todos estejam conseguindo ouvir tudo. Mas é uma questão muito complexa. Até o Dan também, Daniel Vicente, ele botou isso. Miserabilidade é incutida para gerar controle. Então, assim, se a gente consegue conceber que isso é um pensamento estruturado para uma determinada classe social e uma determinada classe social que detém todos os poderes, detém o executivo, o legislativo, o judiciário, o quarto poder, que é a comunicação, detém a questão financeira, são dono dos bancos, das construtoras, e etc, etc, etc. Enfim, é muito complexo romper com essa lógica. Assim, eu penso que a gente precisa de uma teia, né? Acho que a ideia que eu vejo é isso. É um conjunto de situações que não dá para esperar a gente cumprir todas as etapas para dar os passos que a gente precisa dar. Então, eu já vejo
sucesso. Aliás, a Deb fez uma pergunta bem interessante depois, falando essa coisa de sucesso, a gente volta. Mas, assim, eu vejo que, primeiro, a educação de um modo geral. Eu acho que é um ponto. Segundo, um dilema que a gente vive e que eu tive... não sei usar as palavras às vezes, sorte, privilégio, eu fico em dúvida do que é para dizer. Mas eu comecei de diversas formas, é muito interessante, porque o que sou hoje é muito fruto de como eu comecei. Eu era MC de baile funk, eu ao mesmo tempo era um ator ali, amador, iniciando, eu era fotógrafo, eu fiz muita coisa ao mesmo tempo. Mas quando eu comecei a fotografar, na PUC do Rio de Janeiro, e eu fui fotografar um show do Bill. E depois eu revelei as fotos, ainda de forma analógica, fixador, aquela coisa maravilhosa que é ampliador, entrar num laboratório. E joguei as fotos por debaixo da porta do MV Bill, lá na Cidade de Deus. E ele adorou as fotos me convidou para ser o fotógrafo dele, dos shows dele. E eu fiquei todo bobo. Essa história. O que ocorre? Anos depois, o Bill me falou que, apesar do talento e da confiança e da credibilidade, na verdade, o receio dele era que eu, ao invés de seguir a minha trajetória, tivesse minha trajetória interrompido devido ao território, devido às poucas oportunidades, etc. e tal. Então, eu penso que a educação é um pilar fundamental para a gente quebrar esse ciclo. O outro ciclo é fazer, na prática, o que a gente muitas das vezes fala em manifestação. Né? Nós por nós, um sobe e puxa o outro, um não sei o que lá. Se a gente consegue sair da narrativa e viver isso na prática, se a gente consegue contratar e fazer com que esse... Porque a gente... eu tenho muitos livros, você sabe, Locke, você já veio na minha casa. Mas assim, mas a gente sabe a dificuldade que é ter um livro, a gente sabe a dificuldade que é ter um celular bom, de ter uma estrutura boa, de ter bibliotecas. Quer dizer, o projeto do governo das bibliotecas parques, que nós todos aprovamos, que seria uma das poucas entregas de fato e de verdade que as UPPs trouxeram, que foram espaços amplamente ocupados pela favela, não podem nos colocar num lugar de não dar valor ao bem público, etc. e tal. Você ia em todas as bibliotecas, parques, Manguinhos, Rocinha, no centro da cidade, todas elas frequentadas por moradores, etc. e tal. Então, assim, quando nós temos, a gente usa o que a gente tem. Então, eu acho que quem vai, na medida que a gente vai atingindo outros patamares, etc. e tal, a gente tem que ir puxando isso. E isso tudo eu acho que vai transformando esse ciclo. E eu acho que o último ponto, último não, tem muitos pontos disso, mas o último que eu queria abordar é que nós não podemos também, ao nos qualificarmos academicamente, que estão nos territórios de onde nós viemos, com os nossos familiares. Isso é um desestímulo, um desserviço que a gente faz quando a gente se coloca. Precisa também mudar. É que tinha travado aqui para mim, mas acho que voltou. Não sei se travou para vocês. Para mim, não. Então beleza, tá certo. Todo mundo usando a internet ao mesmo tempo é um negócio que vai e vem. Essa internet aqui é uma gracinha. Mas excelente fala e concordo com tudo que você falou. Acho que contemplou, né? A Rita ainda estava aí, ela comentou.
O De Vicente está aqui falando: a apropriação cultural serve para usurpar os talentos e retirá-los do local de mudança. Muita atenção com o conceito de subir. Tem que estar atento, mas eu acho que uma coisa que você falou que é muito importante é colocar na prática essa ideia do nós por nós, né? Às vezes eu ainda fico muito com essa sensação de que está faltando ainda um pouquinho puxar mais, assim, se atentar também para essa questão da detenção dos meios, né? Eu converso muito com o Daniel sobre essa questão do mercado editorial, que é um mercado branco, extremamente cruel, mas que cada vez mais estão surgindo editoras negras, editoras comandadas por pessoas negras, que têm um propósito. Todos os programas de corres de todo mundo, está todo mundo que te entende, enfim, que contempla o que você acredita. É importante a gente pensar nisso também, né? Onde a gente está publicando e aproveitando aí que a gente está nesse espaço e refletir sobre isso. É algo que agora a gente já pode falar mais sobre isso, né? Porque tem cada vez mais editoras importando aí, então vamos fortalecer os nossos também. Vou fazer as outras perguntas aqui, deixa eu ver. O Renan Cri RJ falou: o livro Cidade de Deus está aqui todo amassadinho, porque foi compartilhado com todos os amigos. Lenha no Olho do Furacão, gente. Me levou direto para minha adolescência nos anos 90. Muito importante, concordo plenamente. A Débora, aproveitando o gancho, para depois eu fechar com a pergunta do Fernando, a Débora Nascimento, que também é uma das editoras, fez uma provocação. Sair da favela é o único caminho do sucesso? Não. Objetivamente, não. Talvez seja o único caminho para a sobrevivência, para o sucesso, não. Porque, assim, eu acho que a provocação da Deb vai um pouco além, né? Do que ser o único caminho do sucesso. A gente tem mais ou menos uns 120 anos, 140 anos de favela no máximo. Se mais um pouco que isso, 150 anos de processo de favelização no Rio de Janeiro, dos quais a Cidade de Deus tem nem 60 anos. A Cidade de Deus é de 66. E o que ocorre? Você desenvolver o seu talento na favela é muito mais difícil. Você pode ter um lugar ali que você mora, que você convive, etc. e tal. Mas a estrutura opressora, você vai se formar, você vai ter sucesso, mas o seu desenvolvimento do ponto de vista de competir no mercado vai ser muito difícil. A gente tem a judoca, moradora da Cidade de Deus, que ganhou medalha de ouro, a Rafaela. A gente tem uma moça formada na UERJ em medicina, atende no SUS. A gente entrevistou ela no programa Espelho. A gente tem o Paulo Lins, a gente tem o MV Bill, a gente tem um monte de coisa, um monte de pessoas que eclodem ali da Cidade de Deus e eclodem das favelas de um modo geral. Mas às vezes eu percebo que existe uma romantização de viver na favela, uma romantização de não sair da favela, ou uma romantização maior ainda de morar no Vidigal com uma vista de frente para o mar. Eu falo nas palestras que eu tenho oportunidade de dar o seguinte: quando você vem da orla do Leme até Santa Cruz, até Sepetiba, você tem uma favela.
Você tem Chapéu Mangueira, você tem Babilônia, você tem Tabajara, Cantagalo, Rocinha, Vidigal, Cruzada São Sebastião e etc e tal. E aí você tem uma favela. Se você faz o processo inverso, e aí você começa Providência, Mangueira, Cardim, e daqui a pouco você está na Pavuna, no Chapadão, na Pedreira, no Acari, em outro lugar. Cara, você tem duas favelas, você tem dois modelos de favela completamente diferentes. Eu, quando estava na PUC, eu falava muito uma coisa que era: a PUC precisa parar de olhar para a Rocinha como um umbigo da PUC. E como que. E o Colégio Teresiano igual, a Escola Parque igual, porque é muito cômodo você sustentar esta ideia de desenvolvimento local quando você atinge um mesmo raio de territorial. Assim, não existe uma inserção. Outro dia eu fiz uma análise, politicamente falando, a partir dos meus 12 anos, né, quem estava como prefeito do Rio de Janeiro. Né? Peguei ainda Saturnino Braga, depois Marcelo Alencar. E dentro da minha análise, até agora o Crivella, a gente teve 30 anos, nós tivemos 30 anos de praticamente o mesmo modelo de administração pública, que foi o modelo César Maia. Né? O César Maia teve só ele 16 anos no governo, ele como prefeito, 3 mandatos. Ele fez o Conde, mais 4 anos. Só aí já estamos falando de 20 anos. Depois, mais dois anos de Eduardo Paes. Né? E hoje a gente está aí terminando o Crivella. Assim, são 30 anos de praticamente o mesmo pensamento político municipal, onde a gente que tem hoje uma certa idade, olha para a cidade do Rio de Janeiro e vê o desenvolvimento local de Zona Sul, Barra da Tijuca e, de certo modo, Jacarepaguá, e a gente vê a involução de tudo que não está nessa faixa. A gente vê como é que o Recreio sai do nada, de um matagal, e se torna no que é hoje. O Recreio dos Bandeirantes, a Barra da Tijuca, idem. E outros locais que já existiam muito antes, desde quando o Estácio de Sá brigou aqui e batizou essa cidade de Rio de Janeiro, como a Mangueira, como Benfica, a Avenida Brasil. Por que esses lugares estão há 500 anos abandonados e a gente tem prefeituras que consecutivamente olham para uma outra faixa territorial, né? E é muito louco, porque eu lembro que na eleição passada do Crivella, ele fez uma fala nefasta dizendo que ele precisava fazer uma determinada ação para agradar quem morava na periferia, na favela, para não evidenciar que ele iria governar para a Zona Sul, para os ricos e etc e tal. Então, assim, é esse modelo de sociedade que a gente tem hoje. Então, a dificuldade de você ter sucesso morando numa favela está nesse mesmo patamar, né, de você conseguir captar a atenção do poder público para esses lugares. Porque, assim, obviamente, se você está nesse outro lugar ali, você pega hoje... eu passei ontem ou anteontem, pela orla da Barra toda, vindo da praia, vindo da Praça 15. Quando eu passo na orla da Barra, do posto 1 ao posto 8, um monte de surfistas e um monte de gente caminhando na rua. Mas há uma massificação na ideia de que a periferia é irresponsável e não cumpre o distanciamento social e etc e tal. Então, assim, é muito difícil você ter sucesso convivendo com essa pressão. E, óbvio, sem passar pano, fora a opressão que você tem dentro da própria favela, seja tráfico, seja milícia, seja o que é. O fato é que liberdade dentro desses territórios
não existe. E a ideia de liberdade dentro desses territórios é uma ideia muito romântica, né, do início do século passado. Essa é a grande... Cara, às vezes eu me sinto um chato entrando nesses termos, mas Não, acho que tá? tinha que fazer o link, mas desculpa, galera, que a gente estava para falar de literatura, de cinema, de arte, e eu estou tentando responder a Débbia aqui, falei dessas coisas, enfim. Tá certíssimo, tem que falar mesmo. Você falando, eu lembrei da Vivi, da esquina editorial da Cidade de Deus. A última vez que eu encontrei com a Vivi, ela estava falando justamente do processo de sair da favela para conseguir escrever, né? Do quanto estar ali de alguma maneira estava muito complicado, muito difícil de sobreviver mesmo, e de, no meio dessa luta pela sobrevivência, conseguir produzir arte. Né? Conseguir produzir arte, e ela entrou também para fazer mestrado, estava nesse processo, e o quanto isso é difícil, né? E essa coisa que você fala da romantização é importante para falar dessas realidades, né? Que nem a galera que tem acesso e que não está dentro das áreas periféricas está exercendo essa consciência nesse período, por exemplo, de isolamento social, e nem a favela é esse lugar que está todo mundo cagando para isso, né? Eu venho acompanhando várias ações de mobilização interna, de distribuição de alimentos, inclusive não é à toa que nos 2 últimos casos de assassinato da PM aconteceram justamente no momento das nossas mobilizações, né? De distribuição de cestas básicas. Então, existem as nossas mobilizações que são sistematicamente desmobilizadas também, né? É importante apontar isso e falar isso. Eu estava falando do Recreio, a minha família, eu sou originalmente da Taquara, né? Jacarepaguá. E meu avô comprou aquele terreno porque a família era do terreno da Piraquê. Ali, quando a Piraquê se expandiu, a Piraquê comprou o terreno da família, era um terrenão de 8 irmãos, e aí cada um pegou um dinheirinho e conseguiu comprar um lote em algum lugar. E aí, na época que meu avô foi comprar esse lote na Taquara, a história que minha família conta, né? Que meu avô queria comprar no Recreio. E a minha avó falou, não, aquilo é um areal, aquilo não é nada. Década de 70 isso. 71. E aí, eu sempre pensei nisso, do tipo, nossa, se meu avô tivesse comprado no Recreio, quanto não ia estar valendo esse lote hoje? Pensei assim, desde a adolescência, assim, eu já pensava nisso. Porque quando eu era criança, eu pensava, puxa, tá mais perto da praia. Aí quando eu fui crescendo, eu fui pensando, pô, ia estar valorizado pra caramba, né? Mas, enfim. E na época que eu entrei na faculdade, eu lembro de pensar, putz, ainda bem que eu não tô no Recreio. Porque eu tinha uma amiga que morava no Recreio e era uma luta, porque certamente eu ia continuar pobre, e para ir de ônibus do Recreio para a UESP, para qualquer lugar, é uma luta, né? Vou fazer aí mais uma pergunta, que é uma pergunta do Fernando Menegar, que ele pegou o seu gancho quando você estava falando sobre a crítica que você fez à música que trazia esses estereótipos com o indie, né? Sobre o cabelo da mulher negra, e você colocou isso. E aí ele está perguntando como é que eram os movimentos feministas na favela da década de 90, se tinha espaço. Você fez essa voz, né? Se acha que teria espaço para uma mulher se colocar, por exemplo, e perceber isso, e reclamar disso, enfim, como é que... Fernando, né? Isso. Qual é o sobrenome mesmo? Menegar. Ele tá aí. Menegatti. Tá. Menegatti. Fernando, primeiro, assim, muito, muito interessante essa pergunta. Assim, eu não consigo identificar que existiam movimentos naquela ocasião distintos, do tipo nós somos um tipo de movimento e as mulheres um outro tipo de movimento. Assim, nós éramos muito lutando contra a violência, né? Acho que esse era a principal narrativa, né?
como eu cantei um trechinho da música do Cidinho, lutando pelo direito de ir e vir. Eu vou me ater a responder o Menegatti com enfoque no território de favela, que é um pouco a proposta aqui da live. Obviamente, eu poderia responder isso de forma mais ampla, mas me atendo à questão das favelas. E, sobretudo, a Cidade de Deus. Porque como eu era muito jovem nesse período, eu não tinha ainda a inserção que depois eu vinha a ter, a partir, inclusive, do baile funk. Mas esse papel do feminino, esse papel feminista, feminismo negro nas favelas daquela ocasião, era muito uma quase que atribuição das mulheres de religião de matriz africana, né? As mães de santo, basicamente isso. A gente vivia um período ali de muita, como é que eu posso dizer assim, um machismo muito forte, a gente convivia, eu não, mas uma exceção que talvez confirme a regra, mas a gente vivia uma violência doméstica dentro da favela com uma naturalidade muito grande. A gente vivia um espaço de opressão quanto à questão LGBT muito grande. Então, e tudo como regra. E isso era muito louco, porque isso era uma espécie de regra. E muito louco também, porque nesse período da década de 90 é que nós temos uma espécie de virada da religião de matriz africana para a questão evangélica, que é muito, muito louco a gente perceber um pouco essa virada. Mas a minha formação ela foi matriarcal muito nesse sentido, porque filhas de uma mãe de santo da Cidade de Deus, a Dona Obassi, que são as primeira geração de universitários da Cidade de Deus, que é a mesma geração do Paulo Lins, que é a primeira geração da UERJ, da Cidade de Deus, que criaram um grupo chamado Raiz da Liberdade. E esse grupo é o primeiro grupo de teatro da Cidade de Deus, que é o grupo que me inspira a montar a minha companhia anos depois. E os temas que esses grupos trabalhavam eram os temas que traziam essa visão da mulher do ponto de vista do que seria hoje caracterizado como feminismo negro. Então, assim, o papel da mulher negra, ele era um processo de invisibilização muito grande e com autoritarismo, um machismo muito, muito grande, e era muito difícil esse lugar. Eu queria só... Eu separei um trechinho aqui do livro, porque tem o Skell, que na época era Nilson Skell, ele hoje é companheiro da Fabiola Odara, eles têm um bazar Odara lá na Lapa e etc e tal. E o Skell é meu contemporâneo do baile funk, né? E, cara, ele era o único que na época tinha o que chamava de funk rasteiro, que é um funk com uma batida mais lenta. E ele cantava naquela época um rap no meio daquela ebulição que era muito forte, era uma mensagem que me pegou, que tem a ver com essa pergunta do Menegatti, mas vindo de uma voz masculina, né? O trecho do rap é assim, o nome da música é Mulheres, o nome desse rap, desse funk é Mulheres. São mulheres, mas muitas dizem que são todas iguais, algumas delas espancadas por motivos banais, maltratadas, humilhadas por homens machistas, mas na verdade esses covardes se tornam racistas, e de toda a violência eles querem usar, com palavras indecentes para humilhar. No livro eu faço só essa aspa. A gente percebe que ele fala na letra que, na verdade, esses covardes se tornam racistas. Ele começa dizendo que elas são maltratadas, humilhadas por homens machistas, mas, na verdade, esses covardes se tornam racistas.
E, na verdade, naquele período ali, a gente não tinha muito essa dicotomia dentro das favelas de que eu namoro uma mulher, uma namorada branca, eu sou palmiteiro, ou eu tô agredindo essa porque é preta e não agrido a outra porque é branca. A gente, como eu falei, a gente lutava contra a violência, lutava contra o racismo, e era essa um pouco a bandeira. O Bazinho tá falando, rap das mulheres, isso mesmo. Ele ouviu, tocava na rádio, muito na Rádio Manchete, e etc e tal. Então, assim, é importantíssimo observar que naquele momento a gente talvez não soubesse exatamente o que nós estávamos enfrentando. Então, talvez por isso não tinha muito essa separação. Eu fundei uma associação de moradores, que está lá até hoje na Cidade de Deus, que é a Unicom, União Comunitária da Cidade de Deus. Enfim, eu sou um dos fundadores, assino a ata de fundação com 14 anos de idade. Quando eu olho para essa associação de moradores hoje e penso o que com 14 anos de idade me motivou a me juntar com os mais velhos para fundar essa associação, assim, não tem nada a ver com o papel que ela cumpre hoje, que é o que eu chamo um pouco de enxugar gelo, que é você ter uma instituição ali dentro da periferia, dentro da favela, para justificar talvez a dor e a culpa num processo um pouco pastoral de pessoas que vão lá com coração benevolente fazer ações que são muito pontuais e que não catapultam essas pessoas para uma outra condição social, e a gente vive esse eterno enxugar de gelo debaixo dessa chancela de que somos, como o Gilberto Freire botou no Casa Grande Senzala, pessoas cordiais, né? E na capa do livro tem um negro e uma criança branca em cima chicoteando, a visão dele de somos cordiais, assim. Enfim. Excelente, excelente. Eu vou fazer uma pergunta minha, só para complementar, que eu fiquei curiosa mesmo. Na época do funk, dos festivais, tinham mulheres defendendo funk, quase? Você consegue lembrar de alguma? Cantando muito pouca. Cantando só uns 5 anos depois. Assim, cantando, né? Veio surgir depois essa ideia da mulher cantando, mas existia mulher até no corredor, brigando, elas estavam ali, tinha uma coisa de um papel que era muito marcado, assim, que vem dessa ideia de machismo, né? Que as mulheres ficavam segurando a camisa dos homens que iam brigar no corredor, aí o cara voltava machucado, a mulher botava gelo, tinha um pouco esse papel, assim, eu nunca me identifiquei muito com isso, não estou dizendo isso porque tô aqui, obviamente, é porque eu tô falando com o coração mesmo. Não tô preocupado em ganhar like, em ganhar seguidor, tô preocupado em compartilhar um momento que tivemos 2 registros. Um de um cara branco, rico, mas bacana, ok, tudo certo, que foi o Hermano Viana, que fez a tese dele, que gerou o livro Baile Funk, e ele fala desse período. E o outro é um documentário do saudoso mestre Eduardo Coutinho, também Baile Funk. Então a gente tem, assim, registros início, meio e fim daquela época, lançados num momento muito próximo àquele. A gente tem esses dois registros. E nenhum dos dois você vai ter esse papel. Anos depois, uma cineasta também, branca, do asfalto, lançou o Sou Feia, mas tô na moda, etc. E tal. É um filme que se passa basicamente na Cidade de Deus, que virou um celeiro de funkeiros, e é um primeiro momento onde as mulheres começaram a falar do modo delas, essa questão da sexualização da mulher, do ponto de vista da mulher, que o homem, com essa coisa do ativo,
não sou contra o homem ser ativo e nem ser passivo, não é essa a questão. Mas é um reflexo na sua musicalidade, a virilidade, essa coisa do ativo e etc e tal. E a Tati, de certo modo, ela traz essa mulher ativa, né? Eu quero, quebra o meu barraco, 69 frangaçados de ladinho a gente gosta. Então ela faz uma contraproposta de que, do ponto de vista sexual, não existe esse lugar de quem é ativo e quem é passivo. A gente literalmente, espero que não tenham crianças ouvindo, a gente literalmente se come, assim. No fato, o que acontece é isso. Então, essa ideia de que o homem ocupa um lugar acima da mulher e etc, é um pouco uma ideia cristã e etc e tal, isso começa a ser quebrado no baile funk já nos anos 2000, né? A partir de quase da segunda década ali do ano 2000, por aí. Isso é mais recente. Óbvio que surgiram outras mulheres lá, mas muito naquela ideia de Cacau e Marcinho. Porque amo você. Muito a mulher um pouco nesse lugar minhonzinha. Eu sou o queijo que está ali, que o ratinho vai vir e vai degustar, e etc e tal. Nada contra falar de amor, nada contra as pessoas ficarem no lugar que elas bem quiserem, bem entenderem. Eu sou libertário, a favor da liberdade e prezo por isso. A gente está falando aqui do ponto de vista analítico, nem exatamente o que eu sinto, o que eu penso e etc e tal. Balbazinho falou umas coisas que eu achei legal e não sabia, que tinha etapa da Rainha das Galeras e etapa das Mães das Galeras também. Então tinha um lugar para essas mulheres na disputa, de uma maneira geral, do festival, né? Então, é interessante ele colocar isso, porque o Festival de Galera, ele teve dois momentos, né? Um momento da Furacão 2000 e o momento da Zezé Disco, que depois veio a Coisona, o Troço, o Cacareco, que era tudo do mesmo dono. As outras equipes, Peoples, Cashbox, Estúdio 58, Hollywood Discotheque, etc e tal, elas não tinham muito essa pegada de fazer baile de festival de galera. Essa etapa que o Balbazinho descreve, de rainha das galeras, a mãe, isso surge da relação do Rômulo Costa com a Verônica Costa. Então isso é um reflexo de uma inclusão a partir quase que de um contexto familiar. Quer dizer, isso não vem aleatório, né? No sentido do tipo, opa, tem uma percepção aqui. Então, ou seja, é uma conquista, né, da própria mulher de dentro do contexto ali, de dentro do cenário. Não foi exatamente uma abertura de espaço. Porque a grande verdade é essa, era um projeto masculino, até porque você está falando de um baile de galera que você tinha briga de corredor. E obviamente, era uma coisa que também foi amadurecendo, foi se pensando assim, outras coisas que fossem criativas, inclusive para minimizar o caos que se estabeleceu a partir do confronto entre galeras. Então, por exemplo, se o ônibus da Cidade de Deus for danificado, a Cidade de Deus perde ponto. Então, se houver alguma coisa, o outro perde ponto. Se na hora uma coisa que eu só tinha visto depois do baile funk, em Parintins, que é quando um boi está se apresentando, o outro boi apaga, baixa a bola e fica na dele. E a gente já vivia isso no baile funk. Quando uma galera tá dando o grito, não pode vaiar, não pode fazer nada. A galera tem que simplesmente esperar, é o grito daquela galera. Então, assim, reserva suas semelhanças. Mas, assim, essa evolução também foi muito... Aí, voltando um pouco, 2, 3 casas, a visão branca. Gente, eu não tenho nada contra branco, não, pelo amor de Deus. Mas, assim, tenho amigos, parentes, enfim. Mas era a visão branca, capitalista, de um modelo de negócio que precisava ser preservado. Então, assim, como eu preservo o meu ganha-pão? Então, os funkeiros iam por si só para os bailes.
Isso gerava um caos, assalto pra caraca, briga no meio do caminho e etc e tal. Qual foi a fórmula encontrada para que isso não ocorresse? Mandar ônibus para as galeras. E todo mundo ia nos seus ônibus. Então você minimizou o reflexo que o baile funk causava na sociedade e a interferência do poder público. Juizado de menor, juiz da vara de infância e juventude, a polícia militar e etc e tal. Depois começou-se a pagar policiais, inclusive em serviço, para acompanhar esses trajetos. Depois definiu-se o horário para cada favela sair do seu território. Então, assim, nada disso foi a favela que pensou. Todo esse pensamento foi um pensamento capitalista de quem detinha o negócio para preservar o seu capital. Então, assim, tem toda uma estrutura que isso nunca foi pensado como um retorno para a favela. Qual era o retorno? Você ganha o festival e eu vou dar um baile na tua favela. Né? Baile esse que gerava uma afinidade local da sua equipe depois ser contratada e permanecer ali dando baile. Então, quando essas sementes foram plantadas, quando acabou a ideia do baile funk de galera de favela, todas as favelas já tinham suas relações com as equipes e os bailes permaneceram dentro das próprias favelas. Assim, tem todo um imbróglio aí, né, pra gente entender. Não, mas foi ótimo. Você passou um panorama da organização e da evolução da parada, assim, excelente. Só fazer uma ressalva aqui, Balbazinha é Juliana Correia, que você está falando no masculino, é uma menina. Ela colocou aqui, eu já ia fazer, ela até colocou, mas de boas. Eu tinha falado não binário, eu não tinha falado masculino. Quack, quero te agradecer imensamente. Vou desativar aqui os comentários só um instantinho para a gente fazer uma foto. Agora dá aquele sorriso que eu vou dar um print. Foi. Para a gente compartilhar. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Foi uma delícia de papo. Eu estou aqui extasiada, foi maravilhoso. Deixar aberto para você se despedir das suas considerações finais aí. Muito, muito, muitíssimo obrigada mesmo. Juliana, perdão, desculpa. Fora brincadeira. Eu realmente tinha lido no masculino. E talvez por terminar em O, eu achei que fosse masculino, mas enfim. Você me desculpa, tá? Beijo, Ju. Galera, agradecer demais, né, o convite de me tirar do meu sarcófago para teve um amigo me ligou esses dias e falou assim, cara, ninguém tem notícia de você. Falei, como assim ninguém tem notícia de mim? Não, você não coloca um story, não tem uma live, não tem um nada. O que você está fazendo? A vida está sendo medida por live. Aí falou, o que você está fazendo? Falei, estou estudando. Aí falou, está estudando? Eu falei, está estudando o quê? Estou estudando. Se você tiver alguma coisa para eu estudar, me manda que eu estou nesse momento. Aí, enfim, mas brincando assim, eu penso que dentro da minha trajetória, eu tive e eu cavei, né? Então, assim, eu estava lá na PUC, no estacionamento, eu era flanelinha. Aí deu um intervalo lá, os carros já estavam estacionados, tinha um ginásio. Aí eu cheguei lá do ginásio para olhar, aí tem uma atriz que está até agora Totalmente Demais, que está reprisando da Globo, que é a Guida Viana. Ela trabalha na casa lá do menino lá, que é o cara que faz lá o negócio, esqueci o nome dele, Fábio Assunção. Aí eu cheguei lá, a Guida tava ensaiando, eu falei, caraca. Aí todo dia eu ia lá no meu intervalo, ia lá. Aí a Guida falou, tudo bom? Você é ator? Eu falei, sou. Ela falou, que legal, você tá acompanhando o ensaio. Ela tava fazendo o Círculo Caucasiano de Giz, do Bertold Brecht. Ela falou, você quer um convite para assistir a peça aqui no tablado? Eu falei, quero. Aí me deu 2 convites, eu fui. Aí depois ela me ofereceu uma bolsa. Eu falei, você não pode me dar 2, não? Aí ela falou, 2? Como assim? Eu falei, porque tem um amigo que é muito talentoso. Que é o Charles, o irmão do Arifan,
que hoje mora na Rússia, é circense, ele realmente era muito talentoso. Ela, tá bom. Aí deu a bolsa para os dois e tudo, e a gente fez. Então, assim, eu tive esses encontros assim maravilhosos que, para além da minha casa, do meu lar, da minha família, pessoas que eu amo, me forjaram enquanto cidadão e me forjam ainda, né? A gente, é uma continuidade, as amizades, as músicas. Por isso que é tão nocivo quando a gente acompanha coisas que não têm qualidades, que mandam mensagens equivocadas e etc e tal, porque a gente deixa de formar o que é de melhor em nós, assim. Então, eu acho que essa live é um pouco um capítulo, né, de uma história que não está escrita, né? Como a nossa tradição aqui, pretos, descendentes de africana, nossa tradição é basicamente uma tradição oral, né? Então, estamos aqui louvando os nossos ancestrais, sábado, das Iabás, e que estão, né, nos protegendo e nos regendo, dando de graça o que eu recebi de graça, né? Porque eu acho que isso tudo foi muito emblemático na minha vida. E eu quero também que essas histórias sejam desmistificadas na vida daqueles que ainda olham para esse lugar de forma marginalizada, com preconceito. Uma outra coisa que eu falo no livro, que quem conseguir ler vai ver, eu desmistifico a ideia de arrastão. A ideia é que as favelas e as galeras de baile funk iam para as praias para fazer arrastão. A questão era, você tinha uma quantidade enorme de pretos que não eram bem-vindos naquele lugar, e eles entre si, as galeras, eram lado A, lado B, e elas brigavam, se rivalizavam. Então, essas brigas na areia e a forma como a polícia agia, não vamos longe. Como foi a dispersão da torcida do Flamengo, que era, digamos, uníssona na volta dos campeões da Libertadores, né? Então, assim, a forma como a polícia lida com isso, anteontem, na Cidade de Deus, que as pessoas entregando cesta básica e vivendo aquilo, então tem toda uma questão que é para a gente pensar. Agradecer demais a Oriqui por manter, a gente às vezes fala de manter a chama acesa, né? Eu acho que a Oriqui não é manter uma chama acesa, é uma fogueira de Xangô, né? Já está chegando agora, em junho, eu acho que é uma fogueira de Xangô, porque ela, além de ter produto físico, ela tem um repertório a ser publicado magnífico, diverso, que eu acho que é uma coisa importantíssima de se pensar. Durante muito tempo olharam para nós pretos favelados como que se a gente falasse a mesma coisa e fôssemos todos iguais. Você pega esse livro aqui, cada um está falando de um lugar completamente diferente. Ou seja, nós somos múltiplos, plurais e diversos. E eu acho que o Oriqui está fazendo um pouco essa materialização dessa diversidade que nos é comum, né? Beijo, galera. Obrigada. Beijo, gente, para todo mundo que ficou até o final. Muito obrigada. Obrigada, Quack. Obrigada, Oriqui. Beijo, mestre. Axé. Tchau, galera. Axé.